Então, qual que seria, assim, o pilar, a etapa inicial, pensando na pessoa que está nessa fase de construção de patrimônio? Agora eu vou olhar para isso. Qual que é a primeira etapa? O que ela precisa fazer? Boa. Acho que o que é comum para todas as pessoas que investem, e que acho que muitas pessoas acabam pulando na procura já pelos investimentos, é a parte de planejamento financeiro. Né? Assim, acho que o planejamento financeiro, você pode ter várias subdivisões, mas existem duas partes muito importantes. A primeira é o planejamento orçamentário, que é basicamente economizar uma parte do que você ganha, né? Não gastar mais do que você ganha. E a gente vê que na população brasileira pode parecer trivial isso que eu estou falando, mas a gente tem vários dados, né, que nível de endividamento da população, né, pessoas no nível de pobreza que veem que isso, apesar, né, de ser óbvio, as pessoas não fazem, as pessoas acabam gastando mais, se endividam com o banco. A gente tem as maiores taxas de juros do mundo, né, do setor bancário. Então, o primeiro ponto parece trivial, mas é todo mês economizar, né, ou pelo menos todo ano conseguir investir uma parte da sua receita. Isso do ponto de vista orçamentário. E o segundo ponto é que se você tem que pensar em aposentadoria. Né? No Brasil, a gente tem um modelo... No Brasil não, tá? No mundo, a gente tem um modelo deficitário de previdência, em que para você sustentar a aposentadoria das pessoas, você parte do princípio da entrada de novas pessoas na força de trabalho para que elas paguem pelas pessoas que estão se aposentando. Né? Obviamente, a gente sabe que com a inversão da pirâmide etária, as coisas começaram a se complicar. O Brasil está ruim, mas existem países que têm um problema ainda pior, Japão, Noruega, que tem cada vez menos pessoas nascendo, e isso é um problema extremamente grande, né? Então, a recomendação principal é que as pessoas comecem a se planejar para aposentadoria. De novo, também parece óbvio, mas quando você pega dados da Anbima, por exemplo, você vê que mais de 90% das pessoas com mais de 25 anos nunca se planejaram para aposentadoria. Você está falando de basicamente toda a população adulta. Né? Então, assim, numa sala com 10 pessoas, 9 pessoas nunca se planejaram. Então, ela ou vai depender de parentes, ou vai de filho, irmão, pai, por aí vai, ou vai depender do governo, ou da sorte, né? Porque às vezes a pessoa ganhou muito dinheiro, chegou lá, sorte que eu digo do ponto de vista de planejamento. O dinheiro nunca se planejou e deu certo, no fim das contas, né? Ela nunca calculou o caminho que ela tinha que fazer até lá. Então, essa parte de planejamento de aposentadoria é fundamental, porque a gente já tem problemas previdenciários hoje. Daqui a 50 anos, 100 anos, cara, isso vai ser um problema, uma bola de neve que está sendo construída agora, e vão ter muitas reformas previdenciárias aí no meio do caminho. Então, uma das coisas mais importantes, eu diria que até mais importante do que a parte dos investimentos, é a parte de planejamento de aposentadoria. O que você vai fazer para construir um patrimônio que permita que você, quando quiser parar de trabalhar, né, quando você chegar na liberdade financeira, permita que você tenha uma renda não até os 70, 80, 90 anos, né? Renda temporária, que muitas pessoas chamam, mas uma renda vitalícia. Não importa se você vai viver 80, 90, 100 ou 200 anos, como alguns otimistas da evolução da medicina né, dizem, 1000 anos, né? A gente não vai morrer mais, por aí vai. Mas ter um patrimônio e uma maneira de preservar esse patrimônio que permita que você tenha esse dinheiro ad eterno, né? Então, o cálculo previdenciário, eu diria que é o fator mais importante que todas as pessoas devem se preocupar na construção de patrimônio, tá? Perfeito, boa. Então, uma pergunta aqui, porque eu sempre recebo isso. Fala assim, pô, Gui, mas assim, já não tá sobrando dinheiro aqui para mim. Aí você quer que eu faça planejamento financeiro. Aí fui buscar planejamento financeiro. Aí tem um custo, né? Não é melhor eu tentar fazer isso, sei lá, sozinho, no YouTube e tudo mais? Qual que é a diferença de uma pessoa quando ela tenta fazer esse planejamento financeiro buscando informações na internet ou quando ela vai e busca a ajuda de um profissional? O que um profissional pode proporcionar para essa pessoa que talvez o conteúdo gratuito e na internet ela não consiga? Porque a gente tem clareza do que a recomendação de investimento profissional pode fazer do que uma recomendação aberta nas redes sociais, né? Eu queria saber do ponto de vocês. Por que uma pessoa deveria buscar um profissional? Qual que é a diferença de buscar um profissional na hora de fazer um planejamento financeiro frente a vou me organizar aqui vendo, internet? Eu acho que essa parte é uma parte mais psicológica da economia agora falando, né? Você vê que o Daniel Kahneman, que até faleceu, ele
ganhou o prêmio Nobel porque ele quebrou aquele paradigma de que na economia quem dá certo não é basicamente quem mais entende dos modelos matemáticos ali que regem, enfim, as teorias econômicas, mas sim aquele que mais consegue combater os próprios vieses humanos, que na hora de tomar uma decisão muitas vezes te leva a fazer uma besteira. Nessa linha do planejamento eu vejo muito isso. Por exemplo, se você é uma pessoa mega disciplinada, você pode assistir um monte de vídeo no YouTube, aprender a fazer um treino certinho e ir na academia todo dia, quase que sozinho. Mas tem pessoas que falam, cara, isso eu não consigo. Eu preciso de um personal para me instruir, me instigar a aumentar o peso, porque o pessoal fala assim, não, você tá treinando fofo, né? Que é aquele cara que vai lá, faz 10 repetições nem sua e vai embora. O Fotinha no espelho. O personal vai te obrigar. O personal ele vai te obrigar a ir no teu limite, respeitando, óbvio, pra você não romper, não ter nenhum problema. Mas ele vai fazer você, de fato, ir além do limite. Eu vejo o profissional de planejamento nessa ideia também. É quando a pessoa tem aquela consciência de, cara, eu não vou parar para ficar assistindo um monte de vídeo, aula, e aprender o que eu deveria fazer. Então, é meio que contra-intuitivo, né? Eu vou pagar alguém, sendo que eu tô precisando guardar dinheiro, mas é nessa ideia. Pô, será que alguém de fora vai me ajudar a conseguir? Às vezes eu não guardo nada, eu vou pagar R$400 pra esse cara. Se esse cara me fizer guardar 1.000, meio que eu já melhorei. Antes eu não guardava nada, tava num limbo, agora eu pago 400, guardo 1.000, então meio que esse cara se pagou. Então eu acho que é isso que essa consciência que a pessoa tem que ter. Se a pessoa ela poderia fazer sozinha, claro que poderia. O conhecimento tá aí espalhado, tá diverso. Finclays é ridiculamente de barato, tá cheio de conteúdo lá. Mas quantas pessoas de fato pegam e assistem todas as aulas sobre planejamento, sobre ver lá o Finbook de O Código da Riqueza, ver o Finbook do Pai Rico, Pai Pobre, que são conceitos ali que podem mudar o jogo. Se a pessoa tem essa disciplina, beleza, ela até poderia fazer sozinha. Acho que foi o caminho que poucas pessoas trilham, né? Perdão. Não, tem um ponto também importante que você falou do assistir conteúdos online para te permitir ir na academia. Só que quantas das pessoas que estão produzindo esse conteúdo não são as pessoas mais adequadas para produzir esse conteúdo? Então você vai ver uma pessoa... com certeza todo mundo já viu aqui vídeos de professores de luta, de academia, fazendo bizarrices online. Total. E você que é um leigo, poxa, como é que você vai conseguir fazer a diligência, né? Como é que você vai conseguir distinguir o bom profissional do mau profissional para depois pegar os conteúdos desse bom profissional, assistir, fazer sozinho? E eu acredito ainda que tem alguns pontos que mesmo você sendo muito bom, o acompanhamento profissional, e aí eu tô falando da academia, né? Eu falo porque eu tenho personal. Tava hoje mesmo, tava ali mais cedo com ele, porque, poxa, eu já malho não, treino, né? Eles ficam irritados quando eu falo malho. Quando eu treino, né? Às vezes, eu já faço isso há 10 anos, mas a maneira como o cotovelo estava posicionado, tinha que estar alguns graus para frente, são coisas que você não consegue ver porque você está executando exercício. Então, mesmo profissionais contratam ou treinam em conjunto com outros profissionais para um poder observar o outro. Então, tem uma diferença importante, não só de motivação, não só de técnica, mas também de execução. E acho que o grande ponto é que toda consultoria, não só financeira, mas qualquer tipo de consultoria, parte de uma premissa que o preço cobrado é menor do que o ganho gerado, né? Obviamente, falando de um bom profissional. Então, você cobra X, a ideia é que, através da consultoria, de um bom profissional, nutricionista, médico, qualquer um, o ganho que você tem seja 3X, 4X, e por aí vai.